Irmãos, nós vamos aproveitar um pouco da leitura de Efésios capítulo 4, que ele, na verdade, é uma introdução ao que vamos estudar nessa manhã. Nós vamos fazer uma mudança, pequeno parêntese no estudo da lei de Deus, mas os irmãos vão verificar a completa conexão com a lei de Deus. Então, vamos aproveitar Efésios capítulo 4. Aqui nós temos algumas divisões deste capítulo, estão muito claras, foi citado pelo irmão no início, a exortação de Paulo à unidade da igreja. Essa unidade ela vai se dar por meio da palavra e com os santos desenvolvendo os seus dons. Os irmãos perceberam que a partir do versículo 7, Paulo dizia: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então isso só reforça aquela máxima que temos dito para os irmãos, de que na igreja de Jesus Cristo, ninguém é destituído de dom, porque a Bíblia diz que ninguém é destituído de dom. E a graça foi concedida a cada um de nós. Cada um, será que Paulo está falando da cada um somente dos ministros? Não. Ele está falando de forma geral. Ele fala da unidade da igreja e depois ele vai falar de como a igreja vai ser estruturada e fortalecida. De que maneira? Quando cada um exercer o seu dom. E ele diz isso de forma muito clara quando ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas antes ele disse: a graça foi concedida a cada um de nós. Por isso diz: quando ele subia às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons, para que a igreja seja fortalecida. Depois ele exorta a uma vida santa, até o final do capítulo é uma exortação à vida santa. Veja, irmãos, o que nós queremos trazer hoje é uma abordagem da importância da firmeza na palavra, firmeza da fé. Por que isso? Nós passamos agora, na semana passada, a gente chama a Semana da Reforma. E eu gostaria de abordar esse assunto com os irmãos sobre a perspectiva daquilo que temos estudado aqui na igreja. Vou trazer isso para os irmãos. Nós tivemos uma oportunidade muito boa de ver uma visão panorâmica sobre a história da igreja com os homens terça-feira passada, não foi? E eu entendi que era muito importante que essa abordagem viesse para todos os irmãos da igreja. Nós tínhamos um foco na terça-feira para abordar, e agora eu quero trazer uma ampliação daquilo que nós tratamos na terça-feira, tangenciando, tocando, evidentemente, com aquilo que temos estudado. O que é que queremos dizer? Por que, irmãos, é importante? Eu quero mostrar isso para os irmãos, porque é importante esses estudos, os sermões, as exposições, e dar como exemplo para os irmãos a história da igreja. Quero fazer isso para os irmãos. Os mais novos talvez tenham visto por causa dos mais velhos, mas certamente muitos dos irmãos aqui assistiram um filme, se eu não me engano, dos anos 80 ou 90, que acho que foi chamado Karate Kid. Assistiu, Aline? Você que é nova? Não, né? Com o João, não foi? João, né? Por que é que eu quero dizer, irmãos? Porque o mestre, aquele mestre lá japonês, ele colocou o menino, o seu jovem aprendiz. Os irmãos devem lembrar, antes de treinar a arte marcial em si,
Os irmãos lembram o que foi que ele botou o menino para fazer? Ajeitar a cerca da casa dele, lixar e pintar a cerca, lixar e pintar o chão, né? O carro. E o menino, e ele fez isso, evidentemente, ele colocava o menino para fazer de forma exaustiva. O menino, depois que chegava da escola ou quando não tinha aula, né, ele colocava o menino para fazer. Ele disse, vem aqui de manhã cedo. E o menino vinha empolgado achando que ia treinar arte marcial. E aí ele colocava uma lixa na mão do menino e dizia quais eram os movimentos que ele deveria fazer. Só olha, você vai lixar nessa direção. Aqui para dentro, depois para fora, depois para dentro. Pintar, como é que você vai pintar? Você não vai pintar de todo jeito. Você vai pintar nessa posição, depois nessa posição. E o menino fez a pintura da cerca de um lado, ficou contente. Ele disse, agora do outro. E chegou uma hora que, evidentemente, e ele bem tranquilo, mandando o menino fazer as coisas, e parecia que ia passear, enquanto o menino estava trabalhando. Chegou uma hora que ele ficou muito chateado e disse, quando é que eu vou, de fato, aprender a arte marcial? Aí ele faz aquela demonstração que quem assistiu o filme é marcante. Irmãos, respeitadas as devidas proporções, é o que nós estamos fazendo. Muitas vezes a gente faz a leitura aqui do Antigo Testamento, leitura de genealogia, leitura de preceitos, de leis, que não estão mais em vigor. Só, pastor, o senhor disse que a gente, olha, essas leis não se aplicam mais. O senhor já explicou, disse que a lei civil era só para Israel. A lei cerimonial acabou em Cristo Jesus. E a gente continua lendo aqui o Antigo Testamento. E a gente está lendo o Antigo Testamento na sequência, né? E vai ler todo, e vai chega em textos, às vezes, difíceis, né? Até de entender, complicados. A gente agora está estudando os 10 mandamentos de forma exaustiva. Isso é exaustiva, né? Num dos mandamentos, a gente está na 7ª abordagem agora. Em um dos mandamentos. E esse negócio devagar, e não anda não, para a gente terminar o assunto e começar outro. Irmãos, isso é uma preparação. Estamos sendo preparados. Essa preparação ela é necessária. A igreja, ao longo da história, ela passou por determinados momentos, e quero mostrar isso para os irmãos, que ela começou a falhar. Por quê? Porque faltou ela abrir mão dessa base, desses ensinamentos, que muitas vezes eram demorados, eram exaustivos, para que ela estivesse, de fato, preparada para enfrentar o inimigo, a batalha, que no filme seria a luta, o campeonato. Trazendo para dois personagens bíblicos que a gente tem enfatizado ultimamente. Um deles é o próprio Moisés. Deus deixou Moisés 40 anos no palácio. Depois, Deus pegou Moisés e botou 40 anos no deserto para cuidar de ovelhas, para que ele ficasse preparado para passar os 40 anos conduzindo o povo até chegar no Jordão, às margens do Jordão. Foram 80 anos de preparo. 80 anos, irmãos. 2/3 da vida de Moisés se preparando. Talvez Moisés, evidentemente, quando estava passando esse tempo, até quando estava cuidando das ovelhas no deserto de seu sogro, não tivesse noção, não era Zaqueu, para a qual ele estava sendo preparado. Às vezes a gente não tem noção, irmãos, do preparo que Deus está nos dando para a batalha que está adiante. A igreja passou por muitos momentos e a igreja falhou em muitos momentos. Estou falando da igreja como um todo, da igreja cristã. E algumas igrejas se tornaram, inclusive, sinagoga de Satanás, porque não estavam preparadas. E muitas vezes, se a gente não olha para a história da igreja com um olhar adequado, talvez a gente imagine que isso não jamais possa acontecer com a nossa igreja. E tem gente, irmãos,
Tem pessoas dentro de igrejas hoje que estão plenamente certas de que a sua igreja é uma igreja fiel, uma igreja cristã, quando não é. E eles não têm a mínima noção disso. A história da igreja se dá com a igreja primitiva. Já na igreja primitiva, os irmãos podem observar a luta dos apóstolos para deixar a igreja pura. A igreja primitiva, viu? Aquela que recebeu a instrução. Muitos dos seus membros receberam já a instrução direto de Jesus Cristo, e depois direto dos apóstolos, e depois direto dos colaboradores que os apóstolos mandaram. Já havia uma luta para que a igreja não caísse nos erros e não se desviasse. Tanto está aí as cartas do apóstolo Paulo, uma delas muito forte é a carta à igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto. Tanta coisa para corrigir, tanto entendimento errado, confusão. A gente está falando sobre unidade da fé. A igreja de Corinto estava uma igreja dividida, as panelinhas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Entendimento errado a respeito dos dons, entendimento errado de como tratar um pecado dentro da igreja, entendimento errado de como resolver um problema, um litígio entre os irmãos. Isso é capítulo após capítulo, é um problema que Paulo está escrevendo. Imagina a exaustão do apóstolo Paulo, escrevendo ali e dizendo: meus irmãos, erros, problemas, já desde a igreja primitiva. Veja, irmãos, o que é a igreja? A igreja é a característica que você vê da igreja primitiva. Era uma igreja em Gálatas, era a igreja em Corinto, era a igreja em Roma, eram os irmãos dispersos pelo Ponto, Capadócia, Bitínia, Ponto, Capadócia, Ásia, que vimos em 1 de Pedro. Eram os irmãos em Tessalônica. Eram igrejas locais. Era a igreja de Jesus Cristo, igrejas locais. Nessas igrejas se desenvolvendo, crescendo, e cada uma tendo que enfrentar as suas próprias dificuldades, as suas próprias, os seus próprios inimigos específicos. Alguns eram comuns de todos, outros em determinado momento eram problemas a respeito do gnosticismo, outros dos judaizantes, outros dos apóstatas, dos falsos mestres, que misturavam as coisas, que pegavam essas doutrinas, misturavam e traziam para a igreja. Os irmãos ficaram confusos. A história da igreja começa assim. Veja, irmão, não havia assim uma tranquilidade, todo mundo. A história da igreja sempre foi de lutas, individualmente, em determinados locais. Ora, uns eram mais perseguidos pelo Império Romano, né? Porque estavam mais ao seu alcance. Outros eram pelos pagãos, onde eles lá estivessem. Se mais debaixo do Império Romano ou debaixo de outras autoridades. A igreja foi assim se conduzindo e sendo instruída pela palavra, pela providência de Deus. Aqui, pelos ministros que Deus mandava, para que se mantivessem bem, mantivessem firmes. Chegou ao ponto de, por meio de João, Cristo escrever 7 cartas às igrejas da Ásia, mostrando algumas das suas qualidades, mostrando também alguns de seus defeitos e seus problemas, para que eles se corrigissem, porque senão elas iriam desaparecer. Não ficasse se confiada. Tinha uma que estava tão confiada, mas ele disse: você pensa que está viva, mas você não tem noção, você está morta. E os irmãos acham que aqueles membros achavam que eles estavam mortos? Não. Inclusive as pessoas que passavam na rua olhavam para a igreja e diziam: é uma igreja,
olha, está cheia. Cristo disse: olha, vocês pensam que estão ricos, vocês pensam que estão vestidos, vinha para mim, compre ouro, compra roupa. Vocês estão pobres, cegos e nus. Isso era uma igreja, irmãos. E você acha que os membros daquela igreja achavam que eles estavam cegos, pobres e nus? Não. A que ponto a igreja pode chegar? A que ponto uma igreja local pode chegar? E a que ponto muitas igrejas podem chegar? Por isso, da ênfase, da luta para que a igreja seja bem instruída, porque uma hora a prova vai chegar mais forte, uma hora a sutileza vai querer adentrar dentro da igreja. E isso aconteceu ao longo da história da igreja. A igreja primitiva passou por tudo isso, começou a ser perseguida mais fortemente no Império Romano depois do ano 70, depois de Cristo. Então, os irmãos foram se espalhando. Então, imagine a dificuldade que surgiram. E Deus foi concedendo. E esse povo foi, irmãos, acompanhe a cronologia, viu? A cronologia é o tempo. Acompanhe bem. Estou falando da igreja primitiva, aquela igreja que estava no primeiro século. Essa igreja vai dessa forma, caminhando. Sendo a característica era perseguição. Dificuldades, essa era a característica, a igreja passando por dificuldades. Aí passa o século I, que é o século I, os 100 primeiros anos, a característica é essa. Passa o segundo século, os 200 primeiros anos, a característica é essa. Chega nos 300 primeiros anos, a igreja entra numa fase diferente. Vem um imperador e ele acredita ter tido uma visão celestial que Deus interferiu numa batalha e foi Deus quem lhe deu a vitória naquela batalha. Então ele passa agora a ser cristão e faz com que todo o império, sob seu poder, adote o cristianismo, seja agora amigo do cristianismo. E o que é que acontece, irmãos? Por conta disso, muitas pessoas que não eram cristãs começam a fazer parte da igreja. Porque agora fazer parte da igreja, antes era a maior dificuldade, antes era perseguição, sofrimento, viver muitas vezes escondido e se reunindo em catacumbas, os irmãos sabem da história. Tinha que se reunir em catacumba para poder prestar culto a Deus. Até hoje está lá as catacumbas, se quem tiver a oportunidade de viajar. Quem entra, parece que quase todo mundo não tem como não chorar diante da realidade que está lá, que viram o que é que os crentes passavam naquela época. Mas eles passaram dali, conta um historiador, que passaram das catacumbas ao prestígio dos palácios, porque agora o imperador era favorável. Começou agora a igreja a influenciar a sociedade, a ter poder político e econômico, e, consequentemente, quando vem isso, irmãos, vem a corrupção. Então, estão acompanhando comigo? 100 primeiros anos, 200 primeiros anos, 300 primeiros anos da igreja, característica de perseguição, de dificuldade. A partir daí, a igreja começa a gozar de uma situação diferente, mais favorável. Consequentemente, ela começa a se desviar mais ainda da verdade. Aí vem o que a gente chama de idade medieval, ou Idade Média. O poder vai aumentando da igreja. A hierarquia começa a surgir na igreja. Começam a adotar cargos, estabelecer cargos dentro da igreja, funções que não existiam, que não existem na Escritura. Então, a igreja começa a adotar a função de bispo, arcebispo, cardeal e papa. Mas não tem bispo, pastor, na igreja? Tem, mas a função do bispo não era igual ao que está na Escritura. Nós aprendemos, vê como é importante aprender, nós aprendemos que pastor, ancião, presbítero e bispo é a mesma coisa. A hierarquia vai para a igreja. Irmãos, para os irmãos terem ideia, para resumir a história, fazer parte, ser um sacerdote,
da igreja passou a ser, inclusive, uma forma de sobrevivência, de status. Não era mais de chamado ministerial, porque a igreja começou a ter muito poder, muita riqueza. Chegou uma época ali no século XV, XVI, que 2/3 das terras da Inglaterra pertenciam à igreja. Dá para os irmãos entenderem? 2/3 das terras do território da Inglaterra pertenciam à igreja. Era um poder e uma riqueza enormes. A doutrina cristã começou a se desenvolver de forma a adotar muitas compreensões erradas. Uma delas, já adiantando a história, é a influência de Tomás de Aquino. Você tinha nos pais da igreja, até o ano 400, uma influência muito mais fiel às Escrituras, inclusive com o expoente Agostinho de Hipona. E depois você vai seguindo isso, e depois de todas com essas influências do poder, do dinheiro, da hierarquia, a igreja começa a trilhar, vai trilhando mais ainda outros caminhos e outras compreensões. Agostinho vai ficando lá obscurecido e outros vêm à tona. Isso, irmãos, é a tônica do que a gente chama cristianismo medieval. E a igreja vai se desviando. A igreja cristã. Até que chega um momento, irmãos, que Deus começa a levantar alguns de forma isolada e começam a pregar e começam a falar de forma diferente. À medida que isso acontece, essas pessoas são perseguidas. Eu vou citar apenas 2 nomes e dizer características desses irmãos que são chamados de pré-reformadores. O primeiro, John Wycliffe, que Deus levantou na Inglaterra. Ele viveu de 1330 aproximadamente a 1384. Alguns falam 1328, nascimento e tal. Mas fica em torno disso. Há uma divergência, mas de 1330 a 1384. Ele é chamado de a estrela da manhã da reforma. O que é que Wycliffe fez? Ele questionou a autoridade papal. Ele criticou a venda de indulgências. O que era isso? Isso era uma das críticas muito fortes que havia naquela época. Nessa igreja aí, nessa teologia, criaram uma coisa chamada purgatório. E eles faziam o seguinte: por meio de dinheiro, eles diziam que como a igreja tinha o poder, como os sacerdotes tinham o poder da oração, da intercessão, se a pessoa pagasse determinado valor à igreja, isso daí ia supostamente libertar a pessoa do castigo do purgatório. O purgatório é aquele lugar que ficava entre o local intermediário onde você iria, depois da morte, poder purificar ainda de alguns pecados que você cometeu, até poder habilitar você para entrar no céu, não era assim? Então era um estado ainda anterior, era uma antessala do céu. Só, olha, você não fez o suficiente aqui não. Você tem certeza? Veja, isso aqui era uma tônica. Você tem certeza que o que você fez na terra é suficiente para você entrar no céu? A pessoa ficava, rapaz, não sei não. Eu disse, pronto. Então, à medida que você pagar isso aqui, está garantido que você vai ser libertado do castigo do purgatório e vai ser garantida sua entrada no céu. Alguns irmãos tinham pagamentos assim, quase vitalícios. Ficava pagando e pagando e pagando e pagando. Wycliffe questionou isso. Ele falou abertamente o que nós dissemos contra a hierarquia eclesiástica. Negou a realidade da transubstanciação, ou seja, o que era isso? Era uma doutrina que dizia que no momento da ceia ou eucaristia, o corpo
e o sangue de Cristo estavam fisicamente presentes, representados no sangue, no vinho e no pão. Ele era professor na Universidade de Oxford, ele foi demitido por pressão. Ele foi preso, ele passou numa prisão domiciliar. Ele começou a escrever muitos livros, começou a escrever esses livros. E esses livros se espalharam. E a igreja tomou conhecimento desse livro. Eu digo, a igreja só existia a igreja cristã. Tomou conhecimento desses livros. Proibiu os livros. E por fim, irmãos, ele foi condenado no concílio de Constança. Só que ele foi condenado depois de ter sido, de morrer, viu? O que aconteceu com Wycliffe é um negócio que está nos livros, inclusive de história. É uma coisa interessante. Preste bem atenção. Ele, depois de morto, como foi condenado como herege, já estava enterrado. Desenterraram ele, pegaram os ossos dele, queimaram os ossos dele, pegaram as cinzas e jogaram no rio Swift. Isso é um absurdo, você pegar os ossos da pessoa e queimar depois de morto. Antes de morrer, irmãos, o Wycliffe e seus companheiros, ex-alunos dele de Oxford, se reuniram e traduziram a Bíblia do latim para o inglês. Eles não tinham ainda conhecimento do hebraico e do grego originais, então eles pegaram e fizeram traduzir, porque ele tinha certeza que o crente precisava ter acesso à Bíblia para ser libertado de todas essas coisas. Depois a Bíblia dele, tempos depois, foi revisada e teve uma grande repercussão. Mas veja, depois de morto, os ossos queimados e as cinzas jogadas. Depois do Wycliffe, eu quero destacar John Hus. Hus, professor da Universidade de Praga, naquela época, Boêmia. Hoje, a República Tcheca. Ele foi influenciado pelo pensamento de Wycliffe. O Wycliffe veio um pouco antes. Quando o Wycliffe morreu, o Hus tinha assim uns 13, 14 anos. Só que eles entravam mais ou menos nessa idade, irmãos, na universidade, viu? Hoje a pessoa, né, entra com 18 anos, 19. Eles com 13, 14 anos já entravam na universidade. Entendeu? Rutinha e Abraão, por isso que eu falei ontem, no culto doméstico, que se amadurecia bem mais cedo, antes. 13, 14 anos eles já estavam na universidade. Então, quando o Wycliffe morreu, ele tinha mais ou menos essa idade. E ele foi para a universidade, ele estudou, e lá ele estudou, né? Se graduou, fez mestrado e depois voltou para ensinar. Ele era professor de filosofia na Universidade de Praga. E ele teve contato, estudantes tchecos que tinham estudado lá na Universidade de Oxford com Wycliffe, quando vinham para Praga, traziam os livros de Wycliffe. E ele começou a ter acesso e estudar e ler. E, irmãos, ele começou a ser muito influenciado e a sua pregação começou a ser uma pregação fiel das Escrituras. Assim como Wycliffe, ele foi perseguido, só que ele teve seus ossos não foram queimados depois de morto, não. Ele foi queimado vivo. O mesmo concílio, o concílio de Constança, que foi de 1414 a 1418, em 1415 condenou Hus. Ele teve um pouco ainda como se defender, mas os concílios eram preparados para condenar, não era para escutar. Conta a história, irmãos, que Hus, suas roupas foram tiradas dele, suas vestes, eles não usavam aquelas vestes de clericais, né? Ele foi enfeitado com um chapéu de burro, com desenhos de demônios, amarrado a uma estaca e queimado até a morte. Aí depois disso, as autoridades trituraram seus restos mortais e jogaram também no rio. Wycliffe foi no rio Swift,
Hus, na Boêmia, foi jogado os seus restos no rio Reno, para impedir que fossem venerados por seus seguidores. Vejam a história da igreja. Vejam a importância. O que esses homens fizeram foi simplesmente olhar para a Escritura pela graça de Deus, viu? Pela graça de Deus, seus olhos foram abertos. E eles começaram a ver que a igreja estava no caminho errado. A igreja cristã, não estamos falando de outra igreja, a igreja cristã, ao longo de tantos anos. Veja, irmãos, lembra, eu estou falando de 300, 400, e aqui Wycliffe e Hus estão entre 1300 e 1400. 1000 anos. A igreja foi nessa tocada, se desviando. Por isso que Wycliffe e Hus são chamados de pré-reformadores. Mas chega um momento, irmãos, em que Deus levanta muitos homens e muitas mulheres em várias nações. Veja, eu mostrei para os irmãos Wycliffe na Inglaterra, Hus na Boêmia, mas Deus levantou homens na Escócia, na Inglaterra, mais ainda na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Suíça, na Holanda, que antes era chamada de Países Baixos, para ter-se um retorno às Escrituras, um avivamento. Todo avivamento genuíno acontece por meio do retorno às Escrituras. Uma das características da reforma foi isso: a Bíblia para o povo. Wycliffe logo quis traduzir a Bíblia para o povo, para que tivesse na língua que as pessoas pudessem entender. Eles viram que o culto estava adulterado. Eles viram que o povo estava vivendo na miséria intelectual, inclusive, que não estudavam, eles não tinham acesso. Os irmãos sabem que muitas das missas eram feitas em latim. Como é que o povo ia ser instruído? Nós vamos dar uma ênfase, irmãos, evidentemente aqui, em dois reformadores, para nós entendermos melhor o que foi a reforma, porque eles são de fato os mais conhecidos. Mas olhe, eu quero dizer para os irmãos que Deus levantou John Knox na Escócia, Guilherme Farel na França e na Suíça, Martin Bucer na França e na Inglaterra, Menno Simons na Holanda, Zwinglio na Suíça, William Tyndale na Inglaterra e Alemanha. William Tyndale foi outro que deu sua vida para traduzir a Bíblia. Philippe Melanchthon, que ajudou Lutero bastante, além, evidentemente, de Lutero e Calvino, que nós vamos dar uma pincelada neles. O contexto, irmãos, da reforma era esse: era de escuridão bíblica, era de pobreza, o povo vivia na miséria. E teve um fato que aconteceu que expôs ainda mais a degradação, a pobreza, a miséria espiritual, a opressão da igreja, que foi a peste negra, que a devastou, matou as pessoas. E as pessoas ficam perguntando: e a igreja? E Deus? Qual é a resposta para tudo isso? A igreja não tinha. O povo estava morrendo. A igreja foi questionada, não tinha resposta. Irmãos, padres, leigos eram consagrados apenas por indicação política. Olhe, quem tinha um cargo sacerdotal naquela época estava garantido. O povo vivia na miséria. O povo era pobre. A igreja explorava os pobres. Os imperadores e governantes exploravam os pobres com impostos, com taxas. Quem tinha um cargo de sacerdote ou qualquer outra função, vivia da melhor maneira. Inclusive, era um desejo muito grande. Os pais direcionavam seus filhos, muitas vezes,
para estudar teologia, porque queria garantir a eles uma condição melhor. Não era por chamado de Deus ou porque achavam que era algo muito bom. Claro que dizia, meu filho vai servir a Deus, né? Mas ele estava de olho no sustento. Irmãos, pasmem. Tem testemunho de reformadores que dizia, eu fiz o curso e me tornei um padre, só que no meu curso todinho eu não lia a Bíblia. Eu lia filosofia, eu lia Aristóteles, eu lia, evidentemente, os autores da escolástica, eu lia São Tomás de Aquino, mas eu não lia a Bíblia. Veio, irmãos, então, um movimento chamado humanismo, que foi importante. Um deles, talvez o mais conhecido, foi Erasmo, Desidério Erasmo ou Erasmo de Roterdã. Ele criticou muito, irmãos, a igreja. Ele sabia que a igreja precisava de uma reforma, principalmente de uma reforma moral. E ele fez algo fantástico, que foi traduzir o Novo Testamento. Ele fez isso. E foi usado por Lutero, viu? Foi usado por Lutero. Vou destacar isso para os irmãos. Nessa época houve um interesse renovado por Agostinho. O pessoal voltou para ler Agostinho, olhar para Agostinho. A maioria era influenciada por Tomás de Aquino, que acreditava que se devia cooperar com a graça de Deus. Mas Agostinho tem outra perspectiva. Alguns poucos criam que precisavam fazer o seu melhor para receber a graça de Deus. Foi por isso que Martinho Lutero ficou quase louco, porque na sua consciência, para ele nunca conseguia obter o suficiente, e ele se flagelava. Sabe por que ele fazia isso, irmãos? Era a doutrina que era ensinada, mesmo que os outros, os padres, os preceptores dele, os professores dele, não é assim, Lutero, mas aquilo que o pessoal ensinava, levava uma pessoa a querer alcançar o céu a fazer isso. Ele dizia, eu não consigo parar de pecar. Não era assim, irmãos? Eu não consigo. E ele pecava e se flagelava, ou seja, se flagelar, ele se auto-aplicava uma pena. Pegava um chicote e chicoteava suas próprias costas. Ele não era doido não, irmãos, é porque ele dizia, como é que eu vou entrar no céu? Como é que eu vou entrar no céu pecador desse jeito? Era assim, irmãos, que o pessoal vivia naquela época. A igreja ensinava isso, que você tinha que cooperar, que você tinha que fazer por onde? Não é isso que perdura nos dias de hoje não, irmãos. Faz por ti, que eu te ajudarei. Tem muito crente recitando isso, viu? Isso era porque se chegou a esse ponto, o abandono da lei de Deus, o abandono do ensino dos profetas. Para chegar nesse ponto, irmãos, o que a igreja fez? A igreja disse, a Bíblia está aqui, é a palavra de Deus, mas o magistério da igreja está aqui em cima. É o que os sábios e entendidos da igreja dizem a respeito da Bíblia que você deve ouvir. Por isso que aqueles que queriam traduzir a Bíblia eram perseguidos, seus livros queimados, eles eram mortos. Preste atenção, irmãos, que nos dias de hoje há variações, viu? Muito grande. Muitos hoje nas igrejas não dizem que é para queimar a Bíblia, não, mas dizem que a Bíblia não pode ser lida mais do mesmo jeito, que você tem que olhar para a Bíblia de acordo com a realidade atual do momento, que a Bíblia foi escrita naquela época com uma cultura, com uma compreensão que hoje não se tem mais. Tempos diferentes, formas diferentes de se invalidar a autoridade da Escritura, formas diferentes de contrariar o sola Escritura. O que foi a reforma, irmãos? Foi uma reação bíblica e pastoral contra aquela teologia, contra aqueles ensinos cristãos medievais. Mas a reforma, nós não vamos tocar nessa, já vou adiantar para os irmãos,
nesses assuntos, mas a reforma impactou, irmão, em inúmeras áreas: a cultura, a educação, a política, o mundo do trabalho. Por quê? Porque a Bíblia impacta tudo na vida do ser humano. A Bíblia, quando chega, ela muda as concepções do ser humano, a visão dele de mundo, a visão dele de família, de trabalho, de céu, de inferno, de igreja. Então, naquela época, houve o humanismo. Quantos irmãos vão estudar, e alguns já estudaram no livro de história, vão ver. O humanismo, irmãos, enfatizou a necessidade de ir às fontes. Até um irmão, na terça-feira, usou essa expressão em latim, ad fontes, né? Eu gosto de ir às fontes. Por isso que eu disse, vá até Jesus, vá até Paulo. Lembra que eu disse? Em vez de ir só nos livros, nos autores, vá a Jesus, a Paulo, que é ad fontes. Então, Erasmo publicou o Novo Testamento grego. E isso trouxe um grande impacto, irmãos, na reforma. Pensadores acadêmicos poderiam ler o Novo Testamento na língua original. Foi isso que, inclusive, um ano depois da publicação desse Novo Testamento, Martinho Lutero, nas 95 teses, ele disse assim: olha, a mensagem de Jesus no grego é arrependimento, mas quando traduziram para o latim, sabe o que é que tinham colocado? Faça penitência. Veja a diferença. Cristo exigia arrependimento. A tradução errada botava faça penitência. Então surge, irmãos, aí Lutero e Calvino. Lutero num esforço para alcançar a salvação, porque era por esforço, né? Ele olhou Romanos 1,17 e não conseguia entender, né? O justo viverá pela fé, mas como isso lhe fez questionar a si mesmo, aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha estudado, fez questionar a venda de indulgências. Quando Lutero, irmãos, pregou as 95 teses na capela de Wittenberg, ele estava chamando as pessoas para um debate. Era muito comum naquela época debates acadêmicos, debates teológicos. Ele queria avaliar se era apropriado ou não a venda de indulgências para diminuir o tempo que uma alma ia passar no purgatório. Ele não tinha ideia, irmãos, que aquilo dali ia ser a trombeta que iria ecoar na reforma. Ele não tinha ideia ainda. É interessante que, vejam, irmãos, a ação de Deus. E vejam, irmãos, a importância do estudo da palavra de Deus. Essa angústia de Lutero em se autoflagelar preocupava muito os seus preceptores, né? Os padres que acompanhavam Lutero, que o orientavam. Ele era novo, né? Aí sabe o que é que o pessoal fez? Para tirar da cabeça dele esses questionamentos, mandaram ele para fazer um PhD. Aí ele foi, em 1512 ele se tornou professor de Bíblia de Wittenberg. Professor de Bíblia, o que é que ele foi fazer? Estudar a Bíblia. Olha por onde ele começou. De 1513 a 1515 ele começou a ensinar os Salmos. Preste atenção. De 1515 a 1516 ele ensinou Romanos. De 1516 a 1517 ele ensinou Gálatas. De 1517 a 1518 ele ensinou Hebreus. E de 1518 a 1519 ele voltou a ensinar os Salmos. Sabe o que é que o pessoal fez? Estava preparando ele para a reforma. Mandaram achando que ia resolver a situação dele. Por isso, irmãos, que ele questiona Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Ele estava estudando a Bíblia. E aí, quando ele prega aquelas 95 teses, chama muito a atenção, né, de todos. E Lutero começa a desenvolver, irmãos, sua teologia. Quero dizer aqui para os irmãos o seguinte:
Qual é a importância de estudar a palavra de Deus? Irmãos, a teologia de Lutero naquela época era cheia de falhas, viu? Tinha falhas. Lutero, até morrer, defendeu aquilo que era chamado de consubstanciação. Nas palavras dos teólogos luteranos posteriores, ele ensinava a presença corpórea de Cristo em, com e sob o pão e o vinho. Em, com e sob. Então ele tinha... Lutero não é perfeito, Calvino não é perfeito, Martin Bucer não era perfeito, tinha problemas na sua teologia. Melanchthon, os irmãos vão ver, depois que Lutero morreu, Melanchthon continuou, né, o trabalho, mas ele começou a sair da concepção agostiniana de Lutero e foi para outro caminho, começou a trilhar por outro caminho. É o caminho hoje que os luteranos ainda trilham. Sim, Lutero não fundou a igreja luterana, viu? Deixar muito claro. Os seus seguidores depois botaram esse nome, inclusive num livro muito bom, eu não sei se tem mais a edição dele, chamado Teologia dos Reformadores, de Timothy George. Eu tive acesso a esse livro, irmãos, há muitos anos atrás. Era uma capinha verde, dura, capa dura verde. Ele ficou assim transtornado quando ventilaram a ideia de botar a igreja, o nome Igreja Luterana. Ele ficou transtornado. Eu não me lembro agora as palavras, o que ele falou. E Lutero não fundou, irmãos, a igreja. Ele disse: a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Então, a partir desse momento, Lutero vai começando a desenvolver sua teologia. Aí ele vai chegando, irmão, na concepção de sola fide. Ele vai chegando nessa concepção. Sola gratia. Martin Bucer disse que se converteu ouvindo Lutero em Heidelberg. Os irmãos sabem que em 1521 ele foi excomungado pela Igreja Católica. Foi declarado criminoso na dieta de Worms, em abril de 1521. Depois de um discurso muito conhecido, quando ele disse que estava cativo às Escrituras e não à tradição da igreja. Não é seguro e nem correto ir contra a consciência. Depois disso, os irmãos sabem que prepararam uma armadilha para ele. Ele ia ser morto, né? E o Frederico da Saxônia o sequestrou sem ele saber e o deixou em segurança no castelo de Wartburg, onde ele, apesar de dizer que estava sendo atormentado pela preguiça, em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, segundo os historiadores. Em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Como eu disse que havia e há falhas na teologia de Lutero, ele, no que diz respeito à liturgia, ele defendia o princípio normativo. Para a gente o princípio normativo é ruim. Lá naquela época o que se tinha era pior do que o normativo, porque o que ele disse era aquilo ali. Eu disse: olha, o que a Escritura não proibir pode usar, porque o pessoal estava usando de tudo, né? Inclusive o que se proibia, que é diferente do princípio regulador. Quem é que vai melhorar isso? Calvino. Vou falar para os irmãos. Calvino, na teologia de Calvino, é que se chega no princípio regulador. Em 1525, Lutero casa com Catarina von Bora, e nesse ano ele escreve um de seus grandes tratados. Como é o nome, João? É certo, é Nascido Escravo. Mas o título original qual era? Eita, eu queria dificultar, né? Queria dificultar. Você estava caladinho. A escravidão da vontade, não foi? Essa obra foi para responder uma obra um ano anterior, escrita por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreveu sobre o livre-arbítrio. E ele escreveu A Escravidão da Vontade.
é uma defesa exaustiva da doutrina bíblica da soberania de Deus na salvação. Ele acreditava que a justificação pela fé era central para a vida cristã, né? Para a fé cristã. Justificação pela fé, irmãos, é sola fide. Sola fide. Então, como eu disse aos irmãos, Lutero, quando morreu, Melanchthon passou a liderar aqueles irmãos. Antes, conta-se que Lutero tinha uma frustração muito grande contra os judeus. Ele ficou decepcionado, porque ele esperava uma conversão em massa dos judeus. E aí ele escreveu comentários muito pesados, segundo os historiadores, que inclusive foram usados pelos nazistas no Holocausto. Por que falamos isso, irmãos? Porque queremos mostrar nossa igreja é uma igreja de herança reformada. Nós seguimos a Escritura unicamente. Mas Deus levantou essas pessoas no passado para que a igreja voltasse para as Escrituras. Depois, evidentemente, o outro expoente da reforma é Calvino. Calvino, ele é digamos assim, da segunda geração dos reformadores. Calvino tinha muito em comum com Lutero. Inclusive, conta-se que eles trocaram apenas uma correspondência entre eles. Ele tinha Calvino foi a iniciativa de Calvino, mandou uma carta para Lutero, inclusive chamando Lutero de doutor Lutero, com muito respeito, né, a ele. Mas eles tinham em comum sola escritura, sola fide. Todos eles, nos seus escritos, nos seus tratados, eles assim escreviam, né, e defendiam. Eles defendiam a pregação expositiva, assim como Zwinglio. Inclusive disse que o fundador dessa tradição foi Zwinglio. Ele ministrava em Zurique, na Suíça. O princípio regulador do culto, a abordagem aliancista. E Calvino tornou-se líder dessa tradição. Calvino nasceu na França, foi formado em direito, na tradição humanista, mas entre 1533 e 1535 Deus o alcançou pela sua graça. Queria ser um escritor, fugiu para a França. Fugiu por conta da fé, né? Parou uma noite em Genebra, na Suíça, em 1536. E foi lá que Farel o convenceu a ficar e ajudar a causa da reforma na cidade. O convencimento dele, irmãos, foi, na verdade, fazendo uma imprecação, uma maldição. Farel disse: se você não ficar e lutar pela igreja, lutar pela reforma, Deus não vai lhe abençoar. Calvino ficou com medo e ficou em Genebra. Depois ele passou um tempo em Genebra, foi expulso de Genebra. E lá em Estrasburgo, ele foi influenciado por Martin Bucer, outro grande pensador da reforma. Casou com Idelete de Bury. E depois ele voltou para Genebra. Lutou contra muitas doutrinas. E ali, irmãos, escreveu a obra maior dele, que foram as Institutas. Calvino foi, na verdade, irmãos, um grande sistematizador da reforma. Ele conseguiu trazer, né, com a capacidade que Deus lhe deu, muitas obras que impactam até hoje as nossas vidas. Inclusive, ele morreu por conta disso. Principalmente. Ficou muito doente, ele dormia só 4 horas por noite. Os irmãos sabem que naquela época, para escrever, a pessoa escrevia, né, à luz de um candeeiro, né? E com pena, com a tinta, com aquilo. Você imagine como Deus não usou esse homem para nos trazer os escritos que nós temos hoje. Ele escrevia muitos comentários
O primeiro comentário que ele escreveu foi sobre o livro de Romanos. E ele, como disse os irmãos, seguia firmemente o princípio regulador. Ele, como era aquele que estava comandando Genebra naquela época, ele só permitiu o canto à capela dos salmos durante o culto. Nem instrumento usava. E o pessoal, o conselho da cidade de Genebra pegava naquela época chamava estenógrafo, é um taquígrafo, uma pessoa que anotava que ele pregava e tinha alguém que fazia as anotações dos sermões dele e deixava gravado, né, registrado para depois espalhar, por isso que muitos a gente tem acesso até os dias de hoje. Ele também dava importância a missões. O pessoal acha, né, que o pessoal de linha calvinista, né, muito pelo contrário. Disse que ele enviou mais de 100 jovens para a França como plantadores de igrejas. Meus irmãos sabem que foi mandado também para o Brasil por Calvino. 2, que eu não consigo lembrar do nome agora, desses jovens. Eu me lembro que 4 ou 5 foram martirizados no que foi chamado da Confissão de Genebra, da Guanabara. A Confissão da Guanabara. Foi uma confissão que foi escrita com sangue. Pois bem, irmãos, por que é que nós trazemos isso? Porque a nossa igreja tem o nome de Igreja Batista Reformada. É importante sabermos e confirmarmos por que nós trazemos esse nome. Não é à toa. Foi por meio desse grande avivamento que Deus levantou homens e mulheres para que a igreja voltasse para o ensino dos apóstolos. E é nesse contexto, lembre-se os irmãos, só havia uma igreja cristã, ou o nome de uma igreja cristã. E é nesse contexto que surgem as denominações, que antes não tinha. Antes você não tinha, viu o pessoal falar em batista, presbiteriano, congregacional, anglicano, luterano, reformado. Não tinha. É no contexto da reforma que surgem esses irmãos. E como isso surge? Surge no momento que os verdadeiros cristãos são perseguidos, esses cristãos se reúnem em igrejas locais e eles começam a professar a sua fé, professar naquilo em que eles creem. E, irmãos, olhem, essas igrejas históricas que eu citei aqui para os irmãos, veja bem, as igrejas históricas, anglicanos, presbiterianos, congregacionais, batistas, reformados holandeses e até luteranos, eles tinham uma coisa em comum, era a doutrina da salvação. Todos eles, esses históricos, criam da mesma maneira de como o homem era salvo, pela graça, por meio da fé. Eles não criam de forma diferente, não. Haviam distinções, como há até nos dias de hoje, mas as diferenças nós chamamos de são periféricas, não são centrais. Todos eles criam da mesma maneira no que diz respeito à salvação. Eles defendiam sola fide, sola gratia, sola escritura, solos Christus e sola Deo glória. Por isso, irmãos, que nós também entendemos dessa maneira. Nós entendemos que é isso que está na Escritura. Nós entendemos que o princípio regulador é o que está na Escritura. Por isso que nós nos identificamos como batistas reformados. Que nada mais é do que um batista bíblico, do que um batista apostólico. É só isso. O que os reformados queriam era voltar à doutrina dos apóstolos, que a igreja se perdeu. E por que ela se perdeu? Concluímos com aquilo que nós dissemos. Porque a igreja deixou de estudar a lei de Deus. A igreja deixou de considerar a Bíblia como sua autoridade maior, como sua única regra de fé e prática. A igreja deixou de considerar o sola escritura.
Daí, irmãos, a importância da gente ficar estudando de forma exaustiva. A gente tem que dar alimento a nós mesmos e às nossas crianças. A palavra, porque cada época, cada tempo, cada momento, a igreja vai ser atingida, solapada. E pode chegar, como chegou, aos dias de hoje. Se a gente acha um absurdo, naquela época, a venda de indulgências, quando a gente olha, rapaz, que absurdo essa hierarquia dentro da igreja. Irmãos, hoje nós temos as igrejas ditas evangélicas com a mesma hierarquia, só não tem os mesmos nomes. As igrejas têm um cabeça, tem alguém que manda, que não é Cristo. As igrejas estão adotando heresias igualmente perniciosas, perigosas nos nossos dias, e as pessoas estão dentro das igrejas achando que isso é doutrina bíblica, porque elas não vão às Escrituras, elas não leem as Escrituras, elas não estudam as Escrituras. Tem que ter um estudo, tem que ter estudo e exaustivo, e tem que ser na igreja, e tem que ser em casa, e tem que ser andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Senão a igreja se perde como se perdeu, como está perdida. Que a gente olha e diz, como a igreja sobreviveu na Idade Média? A pergunta é, como a igreja tem sobrevivido também nos dias de hoje? Será exagero pensar assim? Procure igrejas fiéis, que a resposta você vai ter. Procure. O desafio é encontrar as igrejas fiéis. Pare nas cidades e vá procurar uma igreja fiel. A igreja chegou nesse ponto. Por fim, irmãos, que instrumento foi utilizado por aqueles irmãos para caracterizar a sua fé? As confissões. Por que é que nós utilizamos uma confissão de fé? Porque a confissão de fé, irmãos, nos ajuda, nos direciona a interpretar adequadamente a palavra de Deus. Veja, nossa confissão de fé não é o pensamento de uma pessoa, duas pessoas, um pastor, dois pastores. Ele traz um conjunto, e eu enfatizei aqui para os irmãos e disse, olha, há problemas na teologia de Lutero, há problemas na teologia de Calvino, há problemas na teologia de Martin Bucer. Nós não estamos enaltecendo homens. Agora nós estamos dizendo que eles foram instrumentos de Deus para que chegássemos até aqui, para que pudéssemos ter a Escritura nas nossas mãos, para que tivéssemos melhores instrumentos para entender a palavra de Deus. Daí eu volto a dizer aos irmãos, Efésios capítulo 4, e deu uns para apóstolos, para profetas, para mestres. Deus deixou esses homens para nos ajudar. Eles deram a sua vida, irmãos, literalmente, inclusive para que o evangelho chegasse até nós, para que a Escritura chegasse até nós. Nós não endeusamos pessoas, nós não endeusamos a história da igreja, nem a tradição da igreja, mas nós devemos considerar todo esse legado, tudo isso que Deus nos deu. Não devemos ser ignorantes a respeito disso. Nós devemos saber a nossa história, a nossa herança. Não cremos, irmãos, de forma cega. Nosso crer é um crer consciente. Nosso crer é um crer racional, mas não só pela racionalidade, mas sim nosso crer é pela fé. E cremos que tudo isso Deus deixou, Deus usou essas pessoas, porque eles criam no Deus verdadeiro. Eles criam em Cristo Jesus como o cabeça da igreja. Todos esses eles criam como a Escritura, como a autoridade maior da igreja. Amém.